Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 32. Salmo 32. É bom baixar o volume. Salmo 32. Farei a leitura de todo o Salmo, dos 11 versículos. Peço que você acompanhe, por favor, em sua Bíblia. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Nós temos falado sobre o lamento. Essa é a terceira pregação sobre essa temática. Nós começamos com o Salmo 13, nós trabalhamos o Salmo 88, e nós mostramos que o lamento costuma ter uma estrutura nos Salmos, particularmente, e também em outros lugares da palavra de Deus. O lamento normalmente ele começa com o lamentar daquele que lamenta, a tristeza de ter sido ignorado por Deus, de estar clamando a Deus sem resposta, como o Salmo 13, o até quando do Salmo 13. E o lamento, ao longo dele, nós vemos que é aquele que está clamando, lamentando, angustiado, questionando a Deus, à semelhança de Jó, ele persevera em oração e ele sabe que aquele Deus que aparentemente o abandonou é o seu Deus, por isso ele continua orando. Na estrutura clássica do lamento, ao final dele, o salmista ou aquele que está lamentando, ele demonstra a sua confiança no Senhor e ele diz que pode se alegrar em Deus, que pode esperar em Deus, que esse Deus é o Deus da sua salvação. O Salmo 88, que nós também trabalhamos aqui com vocês, é um salmo diferente. É um lamento em que não há final feliz, não há alegria no final. Porque a Bíblia, ela faz questão de ser absolutamente realista com as nossas realidades, com a nossa realidade. Vocês concordarão que mesmo homens e mulheres de Deus fiéis podem morrer sem ter encontrado alegria no final da sua trajetória. Podem morrer com tristezas. É por causa disso também que o Senhor diz que enxugará do nosso rosto naquele dia todas as lágrimas. Então, muitas vezes o Senhor nos tira das tristezas, das aflições, das tribulações, mas às vezes alguns de nós morreremos apedrejados como Estevão, no meio da tribulação. Morreremos esquecidos numa prisão, decapitados como um Paulo. Ou como diz a tradição, não a Bíblia, mas a tradição histórica diz, seremos crucificados de cabeça para baixo como o apóstolo Pedro. Então, nem sempre nessa vida teremos um final feliz, porque o Senhor diz que neste mundo nós teríamos aflições, e Ele não diz, olha, não no final da vida, não antes de morrer, Ele não disse nada assim. Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. O Salmo 88 nos mostra isso, para que a nossa esperança esteja em Deus, mesmo quando não parece haver esperança alguma. O Salmo 32, se vocês prestaram atenção,
ele não tem a estrutura clássica do lamento. Ele não começa de forma alguma como lamento, pelo contrário, ele fala de bem-aventurança. Então, esse é um salmo que ele combina vários gêneros. Ação de graças, é uma ação de graças individual. Ele também é uma confissão penitencial, a ideia de alguém que estava em pecado e confessa o seu pecado. Ele também é um salmo de instrução sapiencial, por isso que começa como salmo didático. E ele é uma convocação ao fim dele, ao louvor, à alegria. Mas por que ele está aqui? Porque os estudiosos compreendem que aqui fala de alguém que lamentou, mas que agora está instruindo ao povo de Deus a fazer quando esteve em pecado, como ele, e o que fazer quando você está em pecado sem confessar o pecado. O que você deve fazer quando você permanece no pecado e oculta esse pecado de Deus. Você persiste em um caminho de maldição, de pesar, de pecado, e você é instruído aqui, cada um de nós, pelo salmista, a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Então aqui é alguém que passou por um lamento profundo, causado pelo pecado que ele não estava a confessar, ele estava em rebeldia diante de Deus, mas a experiência dele é instrução para mim e para você. E veja, meus queridos, nós pecamos na nossa trajetória. E às vezes, nós não queremos abandonar o pecado, mesmo como servos e servas de Deus. Nós calamos, não abrimos nossos lábios em confissão ao Senhor. A ideia do salmista, a ideia central é: quando alguém esconde o pecado, ele viverá aflições. E o salmista vai dizer que essas aflições vêm da própria mão de Deus. Deus disciplinando com sua mão disciplinadora para levar à confissão, para que ele fosse sincero e essa aflição o conduzisse ao perdão. É como Paulo vai nos lembrar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas não se engane, essa bondade nem sempre virá na forma de flores. Muitas vezes Deus nos afligirá para que nós nos voltemos para Ele e deixemos o pecado e confessemos o pecado. E aí, ao fim, nós vemos essa instrução para todo o povo de Deus. Se você observou bem, o Salmo tem 6 partes. Ele começa dizendo que enquanto ele estava calado, em silêncio, o que acontece com ele? Ele recebe a segunda parte, que é agonia e disciplina. No verso 5, você vai ver que ele confessa o pecado. E no próprio verso 5, ele imediatamente recebe o perdão. E aí ele depois vai dizer que aquela pessoa que é justa, ela busca Deus em tempo de poder achar. E aí entra no quinto aspecto, que é: Deus é um refúgio. Deus é um refúgio. Quarto aspecto, na verdade. E aí Deus é um refúgio para aquele que o busca em tempo de poder achar. O quinto aspecto, agora sim: esse Deus que perdoa, que livra da culpa, não é aquele que deixa de qualquer jeito. Ele instrui agora como você deve seguir daqui para frente. Ele te mostra o caminho. E por ele ser tão fiel, você ao final se alegrará dele junto com o seu povo. Essas são as 6 partes do Salmo. O Salmo começa dizendo que ele é um salmo didático. A palavra hebraica aqui, ela tem a ver com entendimento, com algo que é ensinado a andar prudentemente, com instrução para a sabedoria. É isso que o salmista Davi está fazendo aqui. No verso 8 do Salmo que nós lemos, o próprio Deus fala para o salmista: eu te instruirei, eu te mostrarei como você deve andar no caminho. Portanto, o Salmo, ele nasce da experiência pessoal de alguém, que é o salmista Davi. Porém, ele é instrução para cada um de nós, para toda a história do povo de Deus. Como no momento de crise, no momento que você está preso a pecados, qual o caminho que você deve trilhar? O que a Bíblia te ensina a fazer em circunstâncias onde você está enfraquecido? O salmista aqui não está contando a história dele de sofrimento para apenas mostrar o quanto ele sofreu. Ele quer nos ensinar, ele quer nos advertir, ele quer dizer o seguinte: não repitam o caminho que eu trilhei no começo. Não resistam à mão de Deus, porque isso só trará aflição e dor. Ele está dizendo: aprendam a confessar o quanto antes. Confessem a Deus e aprendam a confiar no Senhor. Como eu disse, tem 3 gêneros aqui. Tem a penitência, porque ele está confessando um pecado. Tem a ação de graças, porque ele vai lembrar do que aconteceu no passado, das suas aflições, do não confessar, mas ao final ele celebra aquilo que Deus fez desde o início ao final.
E por fim, ele é didático porque ele oferece instrução para cada um de nós dentro das circunstâncias da vida, quando o nosso coração se tornar obstinado. Meu querido irmão e minha querida irmã, não se engane. Todos nós podemos cair em qualquer pecado. Todos nós. Olha, tu que está em pé, cuide para que não caia. Nós lemos na liturgia. O presbítero Wagner leu, e juntamente conosco. Então, devemos temer a Deus, para que o nosso coração não se endureça com o engano do pecado. Neste salmo, nessa noite, meus irmãos, a ideia do salmo é da culpa do pecado para a alegria do perdão. E os primeiros 2 versos falam dessa alegria surpreendente do pleno perdão. Vamos ler mais uma vez o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aqui ele usa a palavra bem-aventurado, que não fala de uma alegria superficial. Bem-aventurado significa alegria profunda. Ele está exclamando, como é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele está exultante, o salmista está fazendo isso. Você foi perdoado? Deus cobriu o seu pecado? Sua iniquidade foi perdoada? Como você é feliz. É isso que ele está fazendo aqui. E ele usa 2 palavras aqui para pecado. A primeira é iniquidade, que é rebelião deliberada. A Sofia orou de pecados que a gente comete sem perceber. Infelizmente acontece, pecados por ignorância. Tem até lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos pelos pecados de ignorância. Mas aqui não é isso. Aqui é rebeldia deliberada, violação consciente à autoridade de Deus. Iniquidade é isso aqui. Não apenas errar, mas é se levantar contra o Senhor. E ele usa também a palavra pecado, quando o pecado ele é coberto. A ideia aqui é muito conhecida, errar o alvo. Quando Deus tem um padrão e você e eu trilhamos outra coisa. E aí ele vai usar também 2 imagens para mostrar o que é esse perdão. Ele vai falar de, olha só, iniquidade perdoada e pecado coberto. Essas 2 imagens do perdão, perdoado aqui, meus irmãos, para quem já leu o livro do Peregrino, é uma ideia parecida com aquela do peregrino carregando um fardo e quando aquele fardo é removido. Essa é a ideia de ser perdoado. Ele está com um peso esmagador sobre os seus ombros e esse peso é tirado. O perdão aqui fala sobre isso. E quando ele fala de pecado coberto, é que Deus oculta. Deus não lança em face um pecado que ele perdoou. Nós, ou dando ouvidos ao diabo, ou a uma consciência fraca, não guiada pela palavra, ficamos nos culpando por pecados que já pedimos perdão. Muitas vezes, equivocadamente, nós queremos sentir o perdão, por não confiar na palavra. A palavra diz, se você confessa de fato, tem que ter isso. Não é, Senhor, eu fiz aqui, mas me perdoe, peca logo depois. Não é isso. É alguém que confessa de verdade. Ele não precisa sentir nada. Ele precisa apenas confiar na palavra de Deus. Que o seu pecado, o fardo é tirado e aquele pecado é ocultado da própria presença de Deus, quanto mais da nossa. E aí, essa linguagem é a linguagem do Antigo Testamento. Aqueles 2 bodes lá que aparecem em Levítico. Tinha um bode que era lançado, o emissário lançado para o deserto e o bode que era sacrificado. Quando Deus lança para o deserto, aquele bode era esquecido. Ele nunca mais era visto. É assim que os nossos pecados confessados, de fato, não estão na presença de Deus. Eles estão esquecidos para sempre. E por outro lado, ele é coberto. Aquele bode que era sacrificado e o pecado era plenamente coberto. O verso 2 ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mais uma vez ele repete a palavra, como é feliz aquele homem ou mulher que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Veja, tem questões na nossa vida, quando nós pecamos, não apenas erramos o alvo, ou deixamos de fazer a vontade de Deus. O nosso interior fica sujo. Alguém que se mete com coisas ilícitas, ele não apenas faz algo contrário a Deus, ele mancha a sua própria alma. Ele traz mácula dentro de si. Mas o salmista está dizendo que mesmo isso, Deus pode retirar de cada um de nós o dolo, a distorção moral que está interna. Mesmo isso o Senhor pode trabalhar
em nosso coração. E aqui também carrega a ideia de que Deus não vai nos atribuir mais aquilo. Ele não imputa a nós aquilo. Aquilo não mais faz parte de nós e ele vai trabalhar até o mais profundo da nossa alma. Meus irmãos, Deus é um Deus que não trabalha externamente apenas. Ele trabalha em todo o nosso ser. Ele muda quem somos, ele muda o nosso coração. E por isso ele diz, em cujo espírito não há dolo. Dolo aqui é o seguinte, fraude, falsidade, duplicidade. Na Bíblia, ter um coração reto é um coração com um propósito só. Você não está entre uma coisa e outra. Retidão na Bíblia é um único foco. É um olho são que olha para uma só direção. É isso que é o contrário do dolo. Dolo é falsidade, é duplicidade, é ter o coração dividido. É o que Tiago chama de voz de ânimo dobre. A NVI traduz assim, voz de mente dividida. A impureza começa quando estamos divididos diante de Deus, entre uma coisa e outra, cocheando entre dois senhores, entre o que eu quero e entre o que Deus quer. Isso é dolo, isso é mácula, isso é iniquidade no coração. Aqui Deus está chamando e o salmista está falando que é a alegria daquele que permanece íntegro na presença de Deus, porque o próprio Deus promove isso na vida dele. A condição aqui, não se engane, não é que você e eu nos tornaríamos impecáveis para merecer o perdão, não. Mas que eu e você não vamos enganar ou tentar enganar a Deus. Muitas vezes, nós estamos cheios de sentimentos horríveis. Nós sabemos que o nosso coração está bem distante de Deus. Nós não queremos orar. Nós não queremos estar em contato com a comunhão dos santos. Ler a Bíblia? Longe de nós. E é nesses momentos que eu devo, como salmista, não me calar, não silenciar. Mas eu devo, Senhor, eu estou aqui, não queria nem te falar nada. Eu não queria nem abrir meus lábios para ti. Eu não tenho nem vontade de falar nada para o Senhor, porque eu nem quero sair dessa situação. Tá bom do jeito que tá, Senhor. Eu não estou ligando mais para ti. O coração de um crente pode chegar a esse ponto de distanciamento, de frieza, de aplacar. O espírito está como amortecido. Não extingueis o espírito, Paulo diz. Essa é a ideia. E aí, ele não oculta isso de Deus, e mesmo sem desejo, sem vontade, enfraquecido e obstinado, ele diz, é essa a minha situação, Senhor. Eu nem queria estar aqui falando, mas me tire dessa situação. E a graça pode florescer quando existir arrependimento sincero, busca sincera. E aí, meus irmãos, dos versos 3 e 4, nós vemos o lamento que acontece quando o pecado está escondido. Olha o que o verso 3 diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A ideia aqui é que ele diariamente, durante o dia inteiro e também todos os dias, ele gemia. Os estudiosos ficam a pensar que ele adoeceu. Sabe aquelas doenças psicossomáticas? O pecado dele estava esmagando a sua alma de tal modo que ele perdeu toda a alegria da salvação, toda a alegria da presença de Deus. E ele sentiu os próprios ossos como sendo esmagados. E aqui começa assim o lamento. O salmista olha que até aquele momento ele continuava resistindo a Deus em rebelião. Mas aqui ele começa a confessar. O silêncio dele é resistência deliberada. Ele está dizendo, eu não vou falar nada. Uma certa feita eu falei para vocês aqui de algo que foi uma das coisas mais horríveis e surpreendentes que eu ouvi. Eu conversava com um amigo, e ele foi um amigo que foi usado por Deus num processo da minha conversão. Um homem de muito conhecimento bíblico, sabedoria, e foi crucial em momentos da minha vida. E depois de algum tempo, ele se desviou do caminho do Senhor, se embrenhou em uma série de pecados e uma vida completamente entregue à pecaminosidade. E um dia eu me lembro bem disso, uma noite eu conversando com ele, eu disse assim, por que você não ora? Por que você não pede a Deus para que lhe tire dessa situação? Ele respondeu assim para mim, porque eu sei que se eu orar, Deus vai me tirar. Porque eu sei que se eu orar, Deus vai me tirar. É um coração obstinado que nem mesmo quer sair daquela situação. Não quer abandonar mais o pecado, porque o pecado já criou raízes profundas e ele não quer abandonar aquela situação.
O salmista está vivendo o contrário da confissão aqui. Não sei se ele está como esse meu amigo, mas ele não está confessando a Deus. Ele não quer sair da situação. Mas aí tem aqui uma ironia dolorosa. Enquanto ele se calou diante de Deus, uma voz, um grito era ouvido. O grito do gemido dele, o dia todo o tempo. Ele deve ter pensado, eu vou continuar nos meus caminhos. Mas isso trouxe para ele a disciplina da mão de Deus que pesou sobre ele. A ideia aqui é que a alegria dele se tornou como um deserto seco, aquele chão quebrado e tudo se foi. O próprio fôlego dele, a seiva da vida é como se tivesse sido retirada dele e ele estava completamente em agonia e gemidos. Ele não quis verbalizar para Deus o seu pecado, a sua culpa, mas ele gritava de gemido pela mão disciplinadora do Senhor. A ideia é que ele se desgastou, se desfinhou, se consumiu e como se tivesse mesmo adoecido. O pecado não confessado na vida daquele que nasceu de novo te fará definhar. Você pode até estar com vivacidade em algumas áreas da vida, porque o pecado é enganoso, senão não seria pecado. Mas de fato, na sua alma você está como definhando. A seiva do Senhor, da alegria da vida, tem sido tirada de você e você sabe disso. O Salmo ensina claramente que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui, a gente não pode pensar assim, então se eu pecar eu vou ficar doente. Não é causa e efeito, isso é simplificar demais. O Senhor Jesus repreendeu os discípulos lá em João capítulo 9, quando eles perguntaram acerca daquele cego. Ele é cego porque ele pecou ou foram os pais dele? Não é assim. Então se eu pecar, imediatamente vai acontecer? Não. Mas o Salmo quer mostrar para nós que existem circunstâncias que pode acontecer sim. Lembra daquele pai que traz aquele filho, que ora caía no fogo, ora caía na água, e aí, ao final, depois que o Senhor liberta aquele menino, ele diz o que pro pai? Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então, sim, em algumas circunstâncias o pecado trará consequências imediatas. Mas não é para pensar que toda vez que eu faço algo, imediatamente eu terei circunstância. É para entender que na complexidade da vida e das ações do Deus Todo-Poderoso, eu posso ser disciplinado imediatamente. Ou pode ser que Deus me deixe por muito tempo andando distante dele, sem que eu perceba a disciplina. Mas aqui eu preciso corrigir um erro da nossa cabeça. Às vezes, quando a gente vê, nós cristãos, vemos alguém na igreja, e essa pessoa se desvia da fé. Abandona a família, vai viver da pior maneira possível. E a gente diz assim, rapaz, o cara abandonou a família e tá bem. Até recebeu promoção no emprego, trocou de carro. Que absurdo! Como se essas coisas fossem bem. A Bíblia diz que aquele que se distancia do Senhor já está sob maldição. A Bíblia diz que aquele que adultera já está sob o juízo de Deus. Vocês lembram lá em Romanos capítulo 1 que Deus entrega a alguns a própria maldade para receber em seus próprios corpos a penalidade do pecado? Mas você acha que aqueles que estão praticando aquele tipo de maldade estão achando isso? Não. Eles não têm noção. Então o abandono de Deus, o distanciamento de Deus, já é juízo de Deus. Frieza no coração já é juízo de Deus. Falta de desejo de orar é juízo de Deus. Pelo seu e pelo meu pecado. Se eu não me aproximo da presença de Deus, é porque Deus de alguma maneira já está me julgando. Não é outra coisa, é isso que está acontecendo aqui. Aquele grande evangelista americano, Dwight Lyman Moody, dizia: ou este livro te afastará do pecado, falando da Bíblia, ou o pecado te afastará desse livro. Isso não mudou. Continua sendo assim. Se eu quero as coisas de Deus, é porque o próprio Deus tem me conduzido a si mesmo. Se eu me distancio dele, do seu povo, da comunhão, é porque o pecado já invadiu a minha vida e tem dominado os meus caminhos. O verso 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, um deserto seco. A causa última da aflição dele é que ele está identificando. É a mão de Deus. O pecado é dele. A rebeldia é dele. Mas Deus, por ele ser filho, eu vou tratar com você, meu filho. Eu não vou deixar você de qualquer maneira. Meu querido irmão e irmã,
Se um homem ou mulher se distancia de Deus e ele não tem nenhum problema na consciência ou no coração, ele segue a vida e o resto da vida tudo muito tranquilo, no coração, na vida e tudo mais, significa que provavelmente ele nunca foi filho de Deus. Quem sabe um frequentador, quem sabe um religioso, mas não alguém que de fato nasceu de novo e foi renovado no seu coração. Porque o filho de Deus, ele pode até se apartar como o filho pródigo, mas vai ter um momento que ele vai dizer: eu estou comendo bolota com porco. Um escravo de meu pai vive melhor do que eu preciso voltar. O filho volta. Aquele que não é filho nos deixou porque não era dos nossos. A mão de Deus, ela nos protege, ela nos sustenta, ela nos guia, mas ela também nos disciplina, porque ele é um pai que disciplina os seus filhos, para que nós, como está lá em 1 Coríntios 11:32, não sejamos disciplinados com o mundo. Então esta é a ira de Deus, não é uma ira condenatória. Deus está irado para que seu filho aprenda a disciplina como um pai que disciplina o filho não para matá-lo, mas para que ele seja educado, para que ele volte, para que ele deixe o mal. Deus aqui, de forma misericordiosa, usa a disciplina para aquele que não quer abandonar o pecado. E ele aí vai usar a seguinte metáfora, né, que eu já falei, que é todo o vigor de vida dele foi como se tivesse retirado, ele não sentia mais isso. Se sentia como em um deserto, seco e abrasador. Meus queridos, nós devemos aprender a lamentar pelos nossos pecados. Às vezes, como povo de Deus, nós fazemos aquilo que Paulo condena lá para Timóteo, que é viver sobrecarregado de pecados. Às vezes eu briguei, discuti com você. Aquilo me deixou muito magoado. Aí daqui a uma semana eu sabia que ia te encontrar aqui na igreja, eu não vim para a igreja. Eu não quero ver ele, não. Ele não nem me mandou uma mensagem pedindo perdão. Não, não, não. Ou seja lá o que for, qualquer coisa que me afaste da comunhão com Deus e de seu povo. E aí eu não venho um domingo, eu deixo em casa, eu não tenho nem paz para orar porque eu estou enraivecido. E aí, meu querido irmão e minha querida irmã, não pense que a indignação de nós, de um para com o outro, vai ficar só nisso. Nós vamos começar a cultivar mais pecados. Nós vamos não só ter raiva, ira pecaminosa, mas vamos agora deixar de orar, vamos deixar de buscar a Deus, e aí vamos começar a ver que antigos pecados vão começar a aparecer novamente. E aí, quando nós nos dermos conta, pode ser tarde demais. Eu já estou tão afastado que Jesus pode estar aqui gritando em pessoa para mim, não vai fazer diferença. Como assim, pastor? O Senhor gritou para os fariseus. O Senhor chamou ele de raça de hipócritas, de sepulcro caiado. Teve efeito? Eles se arrependeram? Quem estava falando? Era o pastor Márcio? Quem sou eu? Era Davi? Era Paulo? Não! Era Cristo! E não teve efeito algum. Então não pense que, mas foi daquele dia lá, aquele irmão me falou, mas eu... Muitas vezes é o próprio Deus na vida daquele irmão, daquela irmã. Mas a depender de como esteja seu coração, você já pode estar completamente afastado. Então devemos aprender, o salmista está nos ensinando a lamentar pelos nossos pecados, a não cultivar pecados, uma culpa mórbida, uma vida de distanciamento da graça de Deus, tornar a graça vã. É não deixar se anestesiar espiritualmente. Acredite nisso, meu irmão e minha irmã. Pode chegar um ponto de eu não sentir os apelos da graça, os clamores do Espírito. Eu estar anestesiado pelo pecado de tal maneira que eu não sinto nada. É permitir que o pecado seja chamado pelo que é. Eu dizer, Senhor, tira isso de mim. Me livra desse mal. Ele diz assim, pequei contra ti. Eu não consigo, Senhor, restaurar a mim mesmo. Já tentei fugir, mas só tem um sentido pesar da sua disciplina. Senhor, remove de mim, pela tua graça, essa circunstância, essa situação onde eu estou. Há pecados, seja em uma fase da nossa vida, seja aqui agora, que nós tentamos silenciar. Nós deixamos ele ali quietinho, ninguém sabe.
Mas Deus sabe. O Senhor tudo vê. Às vezes uma prática secreta é secreta para mim, para você, mas não é secreta para Deus. E às vezes isso se tornou uma rotina na sua vida. E você precisa confessar isso a Deus. Às vezes você está tão endurecido pelo engano do pecado que agora se tornou orgulhoso até dessa prática pecaminosa. Às vezes você não quer nem dar ouvidos a nada nem a ninguém, porque agora, quem sabe você obteve coisas que antes você não tinha. Um pastor conversava com um homem e esse homem tinha conhecido a fé na juventude e ele se casou. Ele se casou com uma moça que era uma moça que não dava nenhum indicativo de alguém que tinha sido regenerado. Ele estava na igreja. Aí o pastor questionou: meu irmão, meu filho, você vai se casar de fato com essa moça? Ah, pastor, vou sim. Estou apaixonado, eu a amo e vou me casar. O pai dele também não concordou com aquele enlace. Mas ele rejeitou todos os conselhos e casou-se com a moça. E aí, depois de alguns anos, não foram poucos anos, depois de bastante tempo, a moça trouxe à tona tudo aquilo que o pastor temia, que o pai temia e que pessoas que o conheciam temiam. De modo que a vida desse rapaz foi despedaçada, o casamento destruído. E ele ficou quebrado, porque ele era um cristão, de fato, mas desobedeceu nisso. E aí, meus queridos irmãos, em dado momento, ele atribuiu não às suas escolhas o problema, mas a Deus. E o pastor tentou conversar com ele novamente, ele disse assim para o pastor: pastor, durante mais de quase 15 anos da minha vida eu tentei servir a Deus e olha o que ele me deu de volta. Agora eu vou procurar viver a minha vida. O pecado pode fazer isso por muito tempo por um filho ou filha de Deus. E que Deus tenha misericórdia, que resgate o quanto antes. O silêncio diante de Deus, o não confessar o pecado, não cura. O silêncio apenas faz com que nós estejamos cada vez mais distanciados. Aqui, dos versos 5 em diante, nós vemos o salmo virar. O salmista mostra para nós que a confissão sincera recebe perdão gracioso diante de Deus. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós também nos equivocamos sobre isso, sobre quando confessamos pecados a Deus, como Deus nos trata. A confissão sincera recebe perdão imediato da parte de Deus. Imediato. Versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui é o ponto de virada do Salmo. Ele não diz mais quando olha como ele começa. Bem-aventurado o homem que te procura, que te busca em tempo de te poder achar. Que mesmo no transbordo, ele não fala de forma indireta de um homem. É ele. É o meu pecado. É a minha iniquidade. São as minhas transgressões. Não é aquela história de que a pessoa vai ao culto, ouve uma pregação impactante e diz: rapaz, como seria bom que fulano estivesse aqui. Não, é bom que você e eu estejamos aqui. Fulano cicrano, Deus vai tratar dele segundo o seu querer. Mas eu e você não devemos reconhecer o pecado do outro, mas o meu pecado, o seu pecado. Meu pecado, minha iniquidade, minhas transgressões. A confissão bíblica deve ser pessoal. A gente muitas vezes vai orar: oh Deus, me perdoa pelo mal que fiz. Dá para orar na igreja assim? Ok. Senhor, perdoa os nossos pecados. Você está orando de forma representativa, dá para orar assim. Mas na sua casa, diante de Deus, você não nomeia os seus pecados. Você não diz: Senhor, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu fui invejoso. Me perdoe porque eu roubei. Me perdoe porque eu estou viciado em coisa ilícita a ver com o que é mal. Me perdoa, Senhor, porque eu sou infiel, ou ando do meu próprio jeito. Meu pecado deve ser nomeado, deve ser dito a Deus, não porque ele não sabe, mas porque eu preciso reconhecer o meu pecado diante dele, para que assim ele possa de fato me perdoar. Eu preciso reconhecer a minha falha. E aqui os 3 movimentos da confissão é:
confessei-te o meu pecado. É o primeiro movimento. É você colocar diante de Deus, reconhecer aquilo que você tem feito. Ó Deus, é isso aqui. Eu sou um mentiroso mesmo. Eu tenho feito isso, eu tenho me autopromovido, sim. Eu sou um orgulhoso. Eu tenho andado com impiedade, com lascívia. Senhor, é isso que eu tenho feito. E aí, o segundo passo. Senhor, chega. Ninguém sabe, Senhor, mas o Senhor sabe. Não mais vou encobrir a minha iniquidade, Senhor. Não vou mais ocultá-la. E aqui, olha que coisa, o jogo de palavras que tem aqui. No verso 1, ele fala que muito feliz aquele que Deus cobre o pecado. Tá certo? Que a iniquidade é perdoada, o pecado é coberto. No verso 5, Davi está dizendo aqui, cobrir a própria iniquidade. Quando o pecador tenta cobrir a própria iniquidade, ele nunca vai ser perdoado ou Deus vai cobrir o seu próprio pecado. Mas quando o pecador expõe o próprio pecado, então ele será perdoado e Deus cobrirá aquele pecado. Se eu cubro, eu só me destruo. Se eu exponho a Deus, Ele vai cobrir o meu próprio pecado e vai tratar com o meu e o seu coração. Deus, por sua graça, cobre de modo redentor. Lembra de Adão, né? Adão peca lá no paraíso, ele e Eva. O que ele faz? Ele tenta cobrir o pecado. Resolver com o seu próprio jeito. Com folhas de figueiras. E Deus diz para ele assim, não, Adão, você não pode resolver o seu problema. Eu e você não podemos. Só Deus pode resolver o meu problema e o meu coração e o seu coração. Então confesse a Deus. Por fim, ele fala, confessarei ao Senhor. Reconheça o seu pecado, não mais encubra. Confessar o pecado é reconhecer que eu preciso da ajuda daquele que somente Ele pode me cobrir com a sua graça. E aí qual será o resultado, meu irmão? Não amanhã, não depois de amanhã, aqui agora. Se você confessar seu pecado, é no seu coração. Se você confessar alguma dessas áreas que porventura está diante de você e diante de Deus, ninguém sabe, mas Deus e você sabe. Se você fizer agora, de todo o coração, suplicando a Deus, Ele não vai te perdoar amanhã. Ele não vai te perdoar na terça-feira. Ele vai te perdoar de forma imediata. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. E isso é surpreendente. Quando eu era novo na fé, eu não sei de onde eu tinha tirado isso. Eu pensava assim, rapaz, eu errei com Deus, então vou pedir perdão e eu tenho que fazer algumas coisas até ficar de volta à comunhão. Acho que era um pensamento meio católico romano, né? De penitência, de autoflagelação, uma coisa assim. Mas muito cedo eu aprendi que isso não é assim. Que quando eu e você confessamos de todo o coração, a gente pode estar do lamaçal que tiver, Ele perdoa a culpa do nosso pecado. Quando? Imediatamente. Prontidão da misericórdia do Senhor para aquele que confessa, para aquele que busca. João capítulo 1, verso 9 diz a mesma coisa, 1 João. Ele vai dizer que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar aqueles que confessam seus pecados. Precisamos lembrar, meus queridos irmãos, que quando há verdadeiro arrependimento, vai haver pronto perdão de Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vai nos perdoar de forma imediata. E aí há 3 coisas que Deus faz e agora a gente caminha para o final. 3 coisas que Deus faz após Ele liberar o perdão para nós. Veja, Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que se eu me calar, se eu me mantiver em rebeldia deliberada contra Ele, Ele vai tratar comigo se eu e você fomos filhos de fato, por amor, por misericórdia, pela sua fidelidade, mas fazendo isso para que eu e você retornemos, abramos o nosso coração, saiamos da duplicidade, do dolo, da iniquidade, da maldade, da malícia. E uma vez que nós confessarmos, o verso 5 diz que imediatamente Ele vai perdoar a culpa do nosso pecado. Mas Ele é Deus. Ele não é aquela pessoa assim, ó, que alguém erra com a gente e a pessoa vai, ô Wagner, ô Márcio, me perdoe. Aí a gente no coração muitas vezes, eu vou perdoar, mas você lá e eu cá. Não, esse não é Deus. Deus nos perdoa e faz 3 coisas, o Salmo mostra para nós.
ele se torna refúgio para aquele que buscou. Ele instrui agora o caminho que essa pessoa deve andar, porque a pessoa estava como uma mula, como um cavalo. Então precisou de disciplina, uma espécie de cabresto para voltar para o caminho. Mas agora Deus se torna refúgio que aquele que foi perdoado alcança. Deus instrui qual é o caminho e essa pessoa volta a ter alegria no Senhor. E não é qualquer alegria. No final do salmo vocês vão ver que é a alegria de gritar de alegria, de exultar, de dizer como eu estou feliz. Verso 6 diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Agora Davi não está falando apenas do problema dele. Ele está dizendo, olha, vocês viram o que aconteceu comigo? Vocês viram como eu fiquei? Vocês viram que eu me silenciei, como minha vida se tornou? Minha alegria foi embora. Você viu o que a minha vida se tornou? Os meus gemidos? Então, querido, minha querida, todos vocês que são fiéis, se você de fato nasceu de novo, abra o olho. Busque a Deus. É em tempo de poder encontrar. Porque mesmo que os problemas estejam transbordantes, os pecados da sua vida estejam ali a afogar, você ainda pode sair antes que transborde. E aí ele diz assim, Deus, quando nós estamos em pecado, o texto fala assim, em tempo de poder te encontrar. Não é que Deus está lá de braços cruzados. Não vou fazer nada. Não é isso. A ideia aqui é a seguinte, é que a pessoa está endurecida e ela não quer a Deus. Deus já fez diversas coisas. É bom que nós lembremos que quando Deus envia sofrimentos, é porque ele já enviou outras medidas anteriores. Ele chamou em amor. Ele tentou constranger com o seu amor que nos cerca. Ele tentou que irmãos e irmãs fossem como arautos dele para que nós dessemos ouvidos. Mas quando nós chegamos num ponto de total endurecimento, ele precisa nos chamar ao arrependimento da maneira mais dura possível, através da sua disciplina. Isaías 55:6 fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui significa que a graça de Deus chegou na sua vida e você até aqui desprezou. Então, buscar em tempo de poder encontrar significa pare de desprezar a graça de Deus. Pare de andar em seus próprios caminhos, deixa de dureza. Você só vai ter destruição, pesar, gemido em sua vida. Então Deus está gritando, se volte. As muitas águas aqui, na Bíblia e no Salmo, sempre é uma metáfora de calamidade, metáfora de juízo avassalador. E Deus está dizendo, eu quero que você saia, antes que algo pior venha. Eu quero te tirar daí, antes que não tenha jeito. Aquele que se refugia em Deus não recebe promessa que, então se eu confessar eu vou ter uma vida sem sofrimento. Não, não é isso. A certeza aqui é que se você confessar, você não será destruído ou pelo pecado, ou pela aflição, ou por seja lá o que for. Você voltará a ter alegria em Deus, ainda que as coisas ainda sejam difíceis. O ponto é, você será refugiado no Senhor, Deus vai te instruir e a alegria do Senhor vai voltar ao seu coração. Tu és o meu esconderijo, verso 7. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Tríplice declaração aqui, olha o que ele faz. Quando ele estava em pecado, lá no versos 3 e 4, ele diz assim, que os ossos dele estavam sendo o quê? Consumidos, como esmagados. Ele diz que a mão de Deus estava como? Pesando sobre ele. E por fim, o que acontecia com ele? Gemia o dia todo. 3 coisas ruins que estavam acontecendo. Ossos consumidos, mão pesada, gemido o dia inteiro. Mas olha agora a mudança. 3 coisas que ele fala. A primeira, tu és meu esconderijo. Já não há mais pesar aqui. Já não há mais gemido e aflição. Ele agora se oculta e se esconde em Deus. Tu me preservas, tribulação aqui poderia ser traduzido como angústia. Tu me preservas da angústia. Acabou o gemido, acabou a angústia. E por fim, tu me cercas de cânticos de louvor, alegres cantos de livramento. 3 coisas más agora são transformadas em 3 coisas boas.
porque Deus agora trouxe ele para o seu próprio séquito, para o seu seio. E aqui, meus irmãos, você pode ver a bondade de Deus. O versículo 8 fala da instrução. O Deus que perdoa, ele também nos instrui, como eu falei para vocês. Ele é o nosso refúgio, ele mesmo nos traz para si, nos abraça, como aquele pai que recebe o filho pródigo, mas também ele começa a nos instruir o caminho que devemos andar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E por que dessa maneira? Porque eu estava andando por um caminho que era completamente contrário a ele. O salmista estava completamente distanciado, endurecido, pelo engano do pecado, estava andando pelos seus próprios descaminhos, que é o que nós fazemos muitas vezes. E, gente, vocês sabem o quanto eu amo o livro de Jonas. E a gente aqui na nossa EBF falamos sobre Jonas também. Foi uma experiência muito, muito agradável, muito boa. E, por favor, não se engane com o diabo, não se engane com o mundo e não se engane com o seu próprio coração. Porque Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, vem cá, levanta-te e vai para Nínive. Vai para lá, clama contra ela, Jonas. Jonas desce, caminho oposto. Caminho oposto. E de forma milagrosa, o que está no porto? Um navio. Para onde esse navio ia? Para Tarsis. Meus queridos irmãos, Tarsis está a 1 ou a 3 anos de distância de Nínive. Se Jonas chegasse em Tarsis, era uma distância de 1 a 3 anos até ele voltar. Então não se engane com oportunidades. O navio está lá prontinho. Ele tem o dinheiro para passagem e tem um lugar gostoso até para dormir. Nem toda oportunidade é porta aberta por Deus. Se ela é contrária à palavra de Deus, ao chamado de Deus, é pecaminosa, mesmo que pareça uma oportunidade. Então não se engane com as chamadas oportunidades diabólicas, porque o diabo tem capacidade de abrir portas também. Então, se ele se distanciou tanto, agora Deus tem que instruir o caminho. Vem cá, vou te mostrar o caminho que você deve andar. Vou te ensinar como é que é. Você vai ver como que você deve seguir. Vou te dar conselhos sob as minhas vistas. Você não vai se distanciar mais, não. Você vai estar debaixo do meu olhar cuidadoso. E eu vou te fazer seguir. E aí, aqui é a promessa pessoal e protetora de estar corandel, como os puritanos chamavam, sob os olhos de Deus, sob o cuidado paternal do Senhor. Deus que orienta, Deus agora que vai reconduzir aquele caminho. O Deus que perdoa não deixa só o pecador arrependido, sem direção, não. Ele perdoa, cobre o pecado, a culpa e restaura a vida e o caminho daquele que veio até ele. Deus é fiel, Deus é fiel. E os 3 verbos que o salmista utiliza é instruir. Deus agora vai dar entendimento, porque ele estava como uma mula, como um cavalo sem entendimento. Deus agora vai ensinar e Deus vai aconselhar sob as suas vistas. A graça que perdoa é a graça que discipula. Lembra lá de Tito? A graça de Deus se manifestou educadora. A graça de Deus se manifestou dos céus, educando-nos para que, abandonadas as paixões. Então a graça de Deus sempre foi uma graça que educa, que discipula. Verso 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedece. Aqui o salmista está mostrando, Deus está mostrando para o salmista que era essa a condição que ele estava. Ele precisou de cabresto. Tem gente que segue por um caminho mau, e aí alguma coisa acontece no caminho, ela se arrebenta toda e diz: não, agora eu me voltei para Deus. Agora eu estou aqui, estou firme, estou na igreja. Percebam, reparem que não é assim. Alguma coisa acontece na vida da pessoa. Alguma coisa ruim acontece. Um outro domingo ela está onde? Muitas pessoas. Na igreja. Mas se ela não for tratada pelo próprio Deus, ela vai ser como um cavalo, como uma mula. Ela precisa de cabresto. Ela não vai por plena obediência, por pura obediência. Vamos terminar, meus queridos, versos 10 e 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio.
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aqui ele mostra a diferença entre o ímpio e o justo, que toda a Bíblia vai mostrar desde o Salmo 1. O que confia, o ímpio vai curtir grande sofrimento. Às vezes não tanto nessa vida. Por isso que o Asaf ficou pasmo dos ímpios viverem tão bem. Mas não tenha dúvida, a eternidade é a eternidade. Daqueles que estão sem Deus, sem Cristo, será sofrimento eterno. É possível que eu e você soframos muito nessa vida, mas vamos viver eternamente alegres. E mesmo nessa vida, teremos a paz e a alegria que excede o amor de Deus, que excede todo entendimento, que nos dá profunda alegria, indizível e cheia de glória. E Deus, em sua, como diz aqui, a misericórdia o assistirá, é aquela palavra hebraica, o amor fiel de Deus está sempre para nos assistir. Por fim, qual é o resultado final do perdão de Deus? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. 3 imperativos. Aqui não está dizendo assim, depois de tudo que aconteceu, é possível que você se alegre. Depois que Deus te perdoa, não. Aqui é um imperativo, mas com força real na vida daquele que é perdoado por Deus. Ele vai se alegrar, ele vai exultar, ele vai irromper em gritos de louvor ao Senhor. Meus irmãos, Davi declara: bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, vai dizer, e explicar esse versículo, vai dizer que essa bem-aventurança é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Cristo foi aquele que não nos imputou o nosso pecado. Cristo é aquele que assumiu a culpa, minha e sua, a culpa do seu povo. A justiça dele foi colocada em nossa conta, imputada a nós, a todo aquele que crê. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para aquele que é crente, há um caminho. Esse salmo é um salmo desesperador para aquele que não conhece a Jesus, porque ele tem que dizer: eu preciso conhecê-lo. Mas se você conhece a Jesus e se encontra na primeira fase ali do salmo, calado quanto ao seu pecado, você pode confessar. Você pode buscá-lo em tempo de poder encontrá-lo. E ele, Cristo Jesus, vai te receber como um refúgio poderoso que ele é. O salmo, ele não explica para nós como Deus imputa o pecado, porque aqui é um salmo do Antigo Testamento. Mas quem respondeu essa pergunta foi Cristo Jesus. Pare para pensar, e eu quero que você preste atenção ao final agora. Como é que Deus pega um pecador? A culpa que é do pecador, Deus não é mais sua. E como é que Deus cobre pecado de alguém que pecou? Como Deus faz isso continuando justo? Por meio de Jesus Cristo. Deus imputou toda a nossa maldade em Jesus. Ele foi feito pecado por nós. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado de Márcio foi colocado sobre Cristo. A justiça de Cristo foi colocada sobre cada um de nós. O salmista tinha apenas uma visão distante disso. Eu e você temos a realidade disso, do perdão pleno e do acesso absoluto à presença de Deus. Cristo ofereceu a si mesmo uma vez por todas e nele cada um de nós pode encontrar esse perdão que o salmista está falando aqui e agora. O perdão que Davi celebrou era verdadeiro. O perdão que há em Cristo é maior e completo. Meus queridos irmãos, eu citei aqui para vocês João, capítulo 1. O Salmo 32, ele vai fazer uma espécie de comparação que João, capítulo 1, dos versículos 7 a 9, ele vai destrinchar. Em João, capítulo 1, dos 7 a 9, nós somos chamados a andar na luz, não negar o nosso pecado, confessá-lo, receber perdão e purificação e ser limpo pelo sangue de Jesus. Veja que as palavras do Salmo 32 estão meio que resumidas nesse trecho de João capítulo 1, do 7 a 9. Jesus chama em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o bom pastor, meu querido irmão, minha querida irmã, que deu a vida pelas ovelhas. Então, não espere o seu coração desejar. Não espere as circunstâncias mudarem. Não aguarde que algo aconteça.
do jeito que você está, sem desejo, sem vontade, sem força, apenas levante a sua voz e confesse a Ele o seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te limpar de toda a injustiça. Vamos, se coloque de pé, vamos orar? Nós nos alegramos na tua presença, Senhor, pelas tuas grandes e muito preciosas promessas. Para o salmista, todas elas eram como que algo que ele via distante. Ainda que ele recebeu perdão verdadeiro, ainda que ele foi refugiado em ti, ainda que o Senhor mesmo instruiu o caminho para ele e ele se alegrou no Senhor. Mas nós, ó Deus, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Nele nós temos essas promessas adicionadas, acrescentadas, feitas para nós de forma superlativa, e podemos ter porção muito maior do que o salmista. Podemos ter refúgio amplo em Cristo. Podemos ter instrução poderosa e clara por meio da palavra. E podemos ter alegria indizível, cheia de glória, que Davi não teve e nem sequer chegou perto, pois temos aquele que é o herdeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos aquele que assumiu sobre si o nosso pecado, para que nós recebêssemos a sua justiça. Temos aquele que se entristeceu, que se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos e alegres. Bendito seja o teu nome, ó Deus Pai, pela obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela a unção do Espírito, o selar do Espírito, que recebemos mediante a obra dele. E podemos desfrutar das mais profundas e ricas promessas de uma maneira ampliada e gloriosa. Que nós, Senhor Deus, não deixemos essas coisas de lado, que não percamos essas riquezas, que não ignoremos o seu chamado e que não calquemos os pés o Filho de Deus, o Espírito da graça.